Olá, me chamo Ítalo, discente o curso de Licenciatura em Matemática pelo Polo Natal, e o intuito do vídeo é fazer a resolução da atividade 2 da disciplina de Mecânica Clássica. E a primeira questão, ela traz pedindo para que seja colocado a definição acerca da teoria do impulso e, consequentemente, a ideia de movimento linear. E, inicialmente, podemos definir que o teorema do impulso ele relaciona-se diretamente com o que pode se nomear de uma grandeza. Uma vez que o impulso ele é a própria grandeza que mede os efeitos de uma força sobre um corpo em um intervalo de tempo. Pode-se definir também que o impulso ele é uma grandeza vetorial, onde podemos definir essa ideia de vetorial justamente com a ideia de que ele necessita da direção do sentido na qual ele possa atuar. Ou seja, ele além de ter o valor, ele vai necessitar do direcionamento e do sentido em que ele possa atuar. Desta forma, o impulso ele é resultado de uma multiplicação da força e do tempo. E essa força e tempo vai ser necessitada do sentido e da direção em que ele vai poder atuar. O teorema, respectivamente, consequentemente, ele é utilizado para determinar o impulso de um corpo ou um ponto material que ele esteja sob a ação de mais de uma força. De um modo geral, sempre que uma força atuar em um corpo diretamente um certo intervalo de tempo, diremos que o corpo recebeu um impulso. E para isso, ele vai... a ideia de teorema do impulso vai utilizar essa expressão aqui, onde o I ele é igual a F, né? O impulso é igual a força F vezes o ΔT. O F é a força e o ΔT é o intervalo de tempo. Dando continuidade e agora apresentando a ideia a respeito de movimento linear, tem-se que a quantidade de força, a quantidade de movimento, ela é uma grandeza muito importante que se relaciona com o movimento do corpo. E essa grandeza, por ser nomeada, ela é nomeada de movimento linear. E tem-se a seguinte ideia de que a quantidade do movimento é uma grandeza vetorial de mesma direção e mesmo sentido do vetor V. Como podemos perceber que pelo sistema internacional, a unidade de quantidade de movimento é quilogramas vezes metros por segundo. Ou seja, a quantidade de movimento é o movimento linear de um corpo de massa m que se move com a velocidade v é definida pela expressão Q igual m vezes v. Com isso, tem-se a ideia de que o impulso recebido pelo corpo é igual à variação da sua quantidade de movimento, onde a força constante é resultado geral em qualquer situação. Ou seja, o impulso I, exercido pela resultante das forças que atuam sobre um corpo, durante certo intervalo de tempo, é igual à variação da quantidade de movimento ocorrida naquele intervalo de tempo. A gente vai poder perceber isso de forma prática nesse exemplo. A resultante das forças que atuam em um corpo vale F igual 4,0 Newton e atua durante o intervalo de tempo ΔT igual 6,0 segundos. Alternativa A. Qual o impulso recebido pelo corpo? Aplicando a fórmula, tem-se que I é igual a F vezes ΔT. I é igual a 4,0 vezes 6,0. I será igual a 24 newtons vezes segundos. Ou seja, a direção e o sentido são os mesmos da força. Chegamos à ideia de que o impulso vai ser igual a 24 newtons vezes segundo. Na situação B, ele apresenta a seguinte ideia. Se a quantidade de movimento inicial do corpo era Q1, 16 kg vezes metros por segundo, qual será o valor final do intervalo de tempo
considerada. Aí vamos voltar à ideia de que ΔQ, né, seria igual a I. Ou seja, ΔQ será igual a 24 kg vezes metro por segundo. Com essa ideia, temos a ideia que Q2 seria igual a Q1 mais ΔQ. Fazendo o oposto, substituindo, nós temos que ΔQ é a mesma coisa que 16, que foi o valor relacionado à quantidade de movimento inicial, mais o 24, que seria a variação desse movimento. Com isso, fazendo o somatório, nós temos que o Q2, o segundo movimento realizado pelo corpo, será igual a 40 kg vezes metros por segundo, como está ilustrado aqui na resolução. Bem, esse foi a resolução da atividade 2. Muito obrigado pela atenção.